Bom, gente, então, continuando aqui o nosso assunto, né, em eletrostática, como nós já vimos aí anteriormente, né, a eletrostática, ela vai tratar do estudo de cargas elétricas, mas essas cargas elétricas, né, estática, né, como o nome já diz, eletrostática. Essas cargas não vão estar se movimentando. Bom, então a gente vai ver aqui o que é carga elétrica, né? A gente vai aprender aqui um pouco o que é carga elétrica e no final desse vídeo nós vamos ter um pequeno experimento, né, mostrando na prática como funciona essas cargas elétricas. Bom, então, gente, para começar, o que é carga elétrica, né? A carga elétrica, ela nada mais é do que uma propriedade das partículas elementares que compõem um átomo. Como nós sabemos, né, o nosso corpo e tudo que nós temos, né, de matéria, né, seja uma mesa, né, o nosso próprio corpo, nós temos. Então, dessa forma, né, nós temos aí o átomo constituindo toda a matéria existente, e nós temos também as cargas elétricas, né, compondo o átomo, o próprio átomo. Então, o átomo ele é composto ainda, né, de partículas menores, que são essas cargas elétricas. Bom, e que cargas elétricas são essas? Você já ouviu falar no átomo, né? Geralmente, quando se fala no átomo, se vê ele mais ou menos, né, com essa estrutura aqui, né? Assim, ou assim, né? Onde se vê esses pequenas partículazinhas. Na verdade, essa aqui, né? Essas órbitas, essas pequenas elipses são órbitas, são as órbitas, né, onde orbitam os elétrons, né? Nós temos aqui, vindo aqui, né, para a estrutura, onde nós temos aqui nessa imagem, nós temos o núcleo aqui do átomo. Esse núcleo aqui, onde tem essas bolinhas rosas e essas bolinhas cinzas, né? Aqui, supondo que essas bolinhas rosas sejam os prótons, e essas aqui sejam os nêutrons, Bom, o que são os prótons? Os prótons são as cargas elétricas, não são as cargas negativas, aliás, positivas, né? Positiva de um átomo, né? São as cargas positivas. E o elétron, aliás, o nêutron, né? São cargas que eles não possuem nem carga positiva e nem negativa. Então, o núcleo do átomo, ele é composto de prótons e elétrons. Já a eletrosfera, né, onde nós estamos aqui vendo, ó, essa parte aqui inferior aqui do átomo, ela é composta pelos elétrons, como nós estamos vendo aqui, ó, os elétrons. Esses elétrons, eles possuem cargas negativas. Então, o átomo, como nós estamos vendo, ele é composto de prótons e nêutrons no seu núcleo, e ao redor, orbitando aí nessa estrutura aí do átomo, nós temos os elétrons, que possuem cargas negativas. Bom, por quê? Porque eles estão a uma distância tão consideráveis, né, onde ela nem se aproxima e nem se distancia. Os elétrons não se aproximam e nem se distanciam
aí do núcleo dos prótons. Por quê? Porque, de certa forma, os prótons, né, no núcleo desse átomo, eles se atraem com os elétrons, né? Porém, né, eles não se atraem ao ponto de colapsar, né, com esse núcleo aí. Então, ele está sempre ali orbitando esse núcleo. Bom, então vamos aqui falar da atração e repulsão de cargas. Como eu falei, os prótons positivos, os elétrons negativos. O que acontece quando essas cargas, né, elas entram em contato uma com a outra? Quando eu tenho no caso em que eu tenho dois prótons, ou seja, duas cargas positivas, o que vai acontecer? Vocês já devem ter ouvido, né? Certamente por aí, é aquela famosa frase onde os opostos se atraem. Então, nesse sentido, eu não tenho duas cargas opostas, eu tenho duas cargas iguais. Então, essas cargas iguais, elas vão o quê? Se repelir. Não vão se atrair, vão se repelir. Aqui da mesma forma. Porém, aqui eu tenho cargas negativas, mas são duas cargas iguais, né? São duas cargas negativas, dois elétrons. Aqui também eles vão se repelir. Já nesse caso aqui, nesse último caso, nós temos duas cargas diferentes, ou seja, duas cargas opostas. E o que elas vão fazer? Elas vão se atrair. Cargas opostas, né? Sinais opostos, elas se atraem. Então, nós temos aí o princípio, né, da eletrostática, a atração e a repulsão de cargas. Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos também, onde pode ser feito em casa, né? Alguns exemplos de experimentos que pode ser simples, pode ser feito em casa, que é o papel, o pente atraindo papel. Como é que funciona? Se você pentear o seu cabelo, né? Pentear o seu cabelo, né? Lembrando que ele tem que estar limpo, né? Para facilitar aí a troca de cargas. Você penteia o seu cabelo, né? Vai atritar o pente no seu cabelo e você vai encostar um pouco, né? Chegar perto desse papelzinho, você vai reparar que ele vai se repelir, aliás, vai atrair os papeizinhos para o pente. Da mesma forma, a gente tem aqui também, né, o balão. Se você passar o balão no cabelo, né, ou então esfregar o balão em algum outro objeto, ele vai, né, adquirir cargas diferentes e aí ele vai atrair os fiozinhos de cabelo para o balão. Então, são experimentos bem simples de fazer. Como que a gente vai ver agora, né? Nosso experimento de eletrostática, de carga elétrica. Bom, gente, para essa atividade, a gente vai utilizar basicamente uma raquete, né? Dessas de matar mosquito. Duas latinhas, né? 2 fios. A gente tem aqui 2 fios. Pode ser... Não precisa ser muito grosso. Da espessura desse aqui tá bom. E vamos usar também uma bolinha feita com folha de papel alumínio para ser o nosso pêndulo. Então, aí você vai prender ela num lápis com um fio e uma fita. Então, para esse experimento, você vai fazer basicamente o seguinte. Como a gente pode perceber aqui nessa raquete, ela possui 3 telas, né? Se a gente for observar bem, ela possui 3 telas. E para que são essas telas? Essas telas,
a parte de fora, as telinhas de fora, elas possuem uma certa carga, e a telinha do meio, ela possui uma carga diferente das cargas das telas de fora. Então, o que eu vou fazer? Como a tela de fora está eletrizada com uma carga diferente da tela do meio, eu vou conectar um fio aqui, ó, a essa tela de fora. Conectei aqui. Vou conectar a uma latinha. Vou pegar o outro fio com uma pontinha. Vou conectar a tela do meio, sem deixar encostar o fio na tela superior, porque senão vai dar problema, vai dar um curto. Então, você encaixa de uma maneira que não encoste. Que encoste apenas na telinha do meio. Bom, gente, então aqui já tá montado. Então aqui, digamos, como eles têm cargas diferentes, digamos que esse fio esteja conectado positivamente e esse negativamente. O que vai acontecer é que quando eu conectar esse fio a essa latinha vai obter uma carga diferente dessa latinha. O que vai acontecer então quando elas duas estiverem eletrizadas? O pêndulo ele vai tender a balançar. Então, como a gente vai poder ver agora. Bom, percebam que quando eu apertei esse botão, né? Então, as telas ficaram carregadas. Foi recebida uma descarga. Então, o que vai acontecer é que a corrente elétrica vai percorrer pelo fio e vai carregar as latinhas com diferentes cargas. E o movimento da bolinha tende a ser um movimento harmônico, que vai entre uma latinha e outra. Bom, e esse foi o nosso experimento que a gente pôde apresentar sobre cargas elétricas. Como essa latinha ela tá eletrizada positivamente, essa bolinha está neutra. Então, ao ser carregada essa latinha com cargas positivas, vai atrair as cargas positivas da bolinha, que quando ela encostar na latinha, elas vão adquirir mesmas cargas e a tendência da bolinha vai ser voltar.